Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Na semana passada, no dia 11, faleceu um dos grandes músicos da década de 60, que foi Brian Wilson. Curioso é que Brian Wilson nasceu no dia 20 de junho de 42, quase a mesma data que Paul McCartney dos Beatles, aquele que está aqui atrás. Paul faz aniversário amanhã, nasceu em 18 de junho de 42. E no dia 20 de junho nasceu Brian Wilson. Por que eu considero engraçado? Porque Brian Wilson, fundador dos Beach Boys, que foi a grande banda rival dos Beatles nos anos 60, não foram os Rolling Stones, a grande banda rival foi os Beach Boys. Eles tinham uma relação de criação mútua que era curiosa. Brian Wilson, que era o líder dos Beach Boys, ao escutar o disco de 65 dos Beatles chamado Rubber Soul, acha o disco tão homogêneo que resolve criar um disco do mesmo jeito e lança um disco que é um dos grandes discos da discografia do rock, chamado Pet Sounds. Esse disco, Pet Sounds, gera o disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles de 67. Então, 65 Rubber Soul, 66 aparece Pet Sounds e 67 aparece Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. As sonoridades são muito parecidas. Essa ligação que se manteve durante muito tempo entre eles, mas tem um aspecto mais trágico. Desde o início, por volta da década de 70, Brian Wilson, que tinha tido uma história, a sua história pessoal é marcada pela tragicidade de uma ligação extremamente danosa com o pai, agressivo fisicamente, etc. Foi uma ligação terrível. E em 60, na década de 70, ele é diagnosticado com esquizofrenia na época, além de ser multiusuário pesado de drogas, de todos os tipos que ele usava. Posteriormente, esse quadro esquizofrênico dele foi evoluindo no sentido de torná-lo com dificuldade de comunicação, embora musicalmente ele tivesse se mantido durante muito tempo. Durante algum tempo, até que em 2024 ele foi declarado incapaz e colocado sob tutela. E faleceu agora no dia 11 de junho. Por que eu estou trazendo essa história, além de ser uma perda para quem gosta de música, uma perda incrível? Incrível no sentido de ser difícil de acreditar. É que se vocês olharem os relatos das notícias, eles colocam como diagnóstico final uma grave doença cognitiva, demência. Olhando todas as histórias da internet, aparecem múltiplos diagnósticos psiquiátricos. Aparece transtorno bipolar, transtorno esquizoafetivo, aparece como ele tinha abuso de droga, aparece esquizofrenia. E por que eu estou trazendo essa história? Continuando a dificuldade da psiquiatria. Parece que essa é uma história, uma sequência. Parece pela história dele, pelo aquilo que é relatado e que às vezes aparece no filme com John Cusack, no lugar fazendo o papel dele, a história dos Beach Boys, que realmente o diagnóstico dele foi transtorno esquizofrênico. E que junto com isso, o multiuso de drogas pesadas pode ter ajudado no processo de deterioração cognitiva dele. Essa evolução até tem um momento da vida dele que é particularmente significativo e trágico, foi uma relação que ele desenvolveu com um suposto terapeuta, que se tornou empresário dele, ligação com música, a tal ponto que
que prejudicou a vida dele, teve que se afastar judicialmente, mas faz com que nós pensemos a respeito das limitações da psiquiatria e, ao mesmo tempo, das esperanças da psiquiatria. Se, por um lado, não foi possível alterar significativamente o destino dele, mas ele faleceu com perto de 83 anos. Até alguns anos atrás, ele tinha condição de fazer música, algum tipo de música. Mas o processo demencial dele, cognitivo, processo de deterioração cognitiva, foi avançando. Talvez as pessoas perguntem, então, a psiquiatria não consegue deter? Não, como tem muitas coisas em medicina, bastante coisa em medicina, não são muitas apenas, são bastante, em que nós não conseguimos impedir o curso da doença. Nós podemos fazer com que esse curso seja mais suportável, vamos dizer assim. Isso em toda a medicina. A quantidade de tratamentos que são em lugar de cura, aliás, que é uma palavra que dificilmente se usa em medicina, cura. Mas sim, a psiquiatria, como eu disse no último vídeo, houve um avanço significativo na maneira de lidar com a sintomatologia dos pacientes psiquiátricos. No histórico de Brian Wilson, eles fazem referência a ter aparecido tiques faciais por causa do uso de droga. Na realidade, até a década de 70, 80, início da década de 80, as medicações psiquiátricas usadas para os quadros psicóticos com esquizofrenia, elas tinham uma efetividade, mas ao mesmo tempo cobravam um preço muito alto em termos de efeitos adversos. Um deles é a possibilidade de alguns movimentos anômalos que podia aparecer na musculatura facial ou mesmo nas mãos ou na maneira de andar. A evolução da farmacologia psiquiátrica nesse aspecto foi grande em termos de tolerabilidade da medicação. Hoje é muito difícil que a medicação psiquiátrica usada para pacientes esquizofrênicos cause efeitos adversos tão significativos como era na década de 60 e 70, em que havia quase o que se ganhava era muito perto do que se perdia. O que se ganhava em termos de efetividade sobre o sintoma era muito perto daquilo que se perdia em termos de efeitos adversos. Hoje a relação mudou. O paciente psiquiátrico, talvez Brian Wilson ou pessoas como Brian Wilson, que desenvolvam o diagnóstico de esquizofrenia, possam ter hoje um tratamento ainda não curativo. Lembra que a psiquiatria, a maior parte das coisas, quase a totalidade das coisas em psiquiatria não são curativas, como boa parte da medicina clínica, estendendo isso para toda a medicina estendeu muito a condição de tratamento, de cura ainda nem tanto. Na psiquiatria, quase nenhuma cura, mas tratamento as coisas evoluíram. E o Brian Wilson é um exemplo típico disso, de que aquilo que vocês verem nos escritos de tiques faciais, ou tiques, ou expressões corporais anômalas, isso é bastante frequente em qualquer filme que se veja, ou de documentário, ou de relatos da década de 60, 70. A partir da década de 80, as medicações psiquiátricas para os quadros psicóticos, elas se tornaram muito menos danosas em termos de efeitos adversos. A relação hoje entre a melhoria de sintomas psicóticos do paciente com a redução bastante significativa dos efeitos adversos permite que se possa trabalhar a segunda parte. Uma parte é lidar com sintomas que dificultam a vida da pessoa e causam sofrimento grande ao paciente. Vocês podem imaginar que um paciente ter uma alucinação verdadeira esquizofrênica, o tormento que é para essa pessoa ter continuamente um grupo de vozes falando dele e ele não poder interferir nisso. Então as medicações, o efeito positivo
se torna presente, com a redução dos efeitos adversos, aparece a possibilidade maior ainda daquilo que sempre é o objetivo da psiquiatria, que é a reintegração da pessoa dentro das suas possibilidades. Até a década de 60, 70, muitas vezes a ocorrência desses efeitos adversos era tão intensa que dificultava a própria capacidade de reinserção social da pessoa, pela lentificação do processamento cognitivo, pela lentificação física, pela sedação, muitas vezes, que acontecia. Isso fazia com que, mesmo com as melhores intenções, fosse difícil para a pessoa se reinserir socialmente na condição possível para ele. O que fazia com que, muitas vezes, houvesse uma condenação à medicação psiquiátrica. O que havia era, na realidade, nós não tínhamos remédios que fossem, eles eram efetivos por um lado e bastante negativos por outro. A evolução da psicofarmacologia veio nesse sentido, da tolerabilidade. Eu vou fazer uma analogia com a oncologia. Os primeiros quimioterápicos, as primeiras medicações usadas para tratamento de câncer, era similar à medicação psiquiátrica nesse aspecto. Eles tinham o objetivo de atingir as células neoplásicas, as células cancerosas, mas ao mesmo tempo elas causavam danos bastante significativos às outras células, o que fazia com que as pessoas muitas vezes tomassem a iniciativa de, por anteciparem os efeitos adversos, preferirem não fazer o tratamento quimioterápico. Isso na década de 70, 60, quando começaram os quimioterápicos. Hoje, a quimioterapia em relação ao câncer, ela melhorou a precisão dela e principalmente melhorou a tolerabilidade, o que faz com que as pessoas possam recorrer ao tratamento por mais tempo e com mais adesão do tratamento, já que o efeito adverso é mais pagável, vamos dizer assim. Psiquiatria foi algo similar. Nós melhoramos a eficácia do remédio, sim, mas principalmente o que houve foi uma melhora na tolerabilidade. Então hoje é possível nós prescrevermos e ao mesmo tempo o paciente compreender e aceitar o uso permanente do remédio na dose efetiva, do que era na época de Brian Wilson, na década de 70, ou de John Nash, de uma mente brilhante, que também tinha o diagnóstico de transtorno esquizofrênico, e que no relato do filme dele, Uma Mente Brilhante, aparecem os tremendos efeitos adversos da medicação para ele. Então hoje, só para nós terminarmos, a ocorrência da morte de Brian Wilson sinaliza de que, sim, a esquizofrenia atinge 1% da população humana, independente do grau, da cultura que seja, da civilização que seja, independente da localização geográfica. Cerca de 1% da população humana desenvolve aquilo que nós em psiquiatria chamamos de esquizofrenia, o transtorno esquizofrênico. E essas pessoas, elas precisam significativamente dessas duas coisas: da medicação que torne os sintomas mais toleráveis ou contornáveis ou controláveis, para posteriormente, simultaneamente, aliás, fazer com que essas pessoas possam ter uma reinserção, sem, entre aspas, ficar com cara de doente, cara de quem está tomando o remédio, que é um aspecto discriminador. Esse camarada está com cara de estar tomando remédio, ou porque está com o olhar caído, ou porque está andando lento, ou porque está babando, que eram os efeitos adversos da medicação. Então, se ao mesmo tempo é uma perda significativa de Brian Wilson, mas é uma lembrança de que a doença continua existindo, o transtorno esquizofrênico continua existindo, atingindo uma população enorme no mundo, e que os tratamentos hoje podem ser prescritos e seguidos pelo paciente por causa do aumento da tolerabilidade. Espero que haja sido interessante para vocês.